Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Aiden, então vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento. Aula 17, objeto de conhecimento, preservação da biodiversidade, detalhamento, os 5S, senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e senso de autodisciplina. Então vamos à nossa aula? 5S? Você já ouviu falar sobre isso? Bem, os 5S, eles são uma metodologia japonesa que funciona de forma simples, mas poderosa e que visa a organização e a limpeza de qualquer ambiente, seja esse ambiente um ambiente industrial, comercial ou doméstico. A ideia central é criar um espaço de trabalho mais eficiente, seguro e agradável, através da eliminação do desperdício e da padronização de processos. E como vocês podem observar aqui ao meu lado, nós temos os 5S. O primeiro S é o Seiri, que é o senso de utilização. O segundo S é o Seiton, que é o senso de organização. E o terceiro S é o Seiso, que é o senso de limpeza. O quarto S é o Seiketsu, que é o senso de padronização. E, por fim, nós temos o quinto S, que é o Shitsuki, que é o senso de disciplina. Portanto, nós vamos observar agora que nós vamos ter a ajuda da professora de História, a professora Michele Santos, para nos explicar a origem desse método. Olá, queridos, eu sou a professora Michele Santos, do componente de História, e vim falar um pouco para vocês sobre a origem da metodologia 5S. Vocês sabiam que essa metodologia ela surgiu no Japão por volta de 1950? Então, o contexto do Japão neste momento era pós Segunda Guerra Mundial, em que houve ali a detonação de bombas atômicas em importantes cidades japonesas. Então, o Japão ele precisava se reconstruir politicamente, economicamente e também socialmente. Nesse momento, eles vão começar a observar novas formas de produtividade. E nesse contexto, a empresa Toyota ela vai se despontar, em que ela vai utilizar essa metodologia, que se baseia nos 5S. Vamos lá conhecer quais são esses 5S. O número 1 é o Seiri, que significa senso de utilização, que é justamente eliminar o desnecessário, organizar o que é necessário, o que vai ser produtivo para aquela empresa. O número 2 é o Seiton, senso de organização, organizar os itens que são realmente necessários. Aqueles que são usados todos os dias devem ficar sempre à vista, né? Ou seja, é uma forma de organizar o ambiente. O número 3, senso de limpeza, manter o local de trabalho limpo, que é muito importante. O número 4 é o Seiketsu, senso de padronização, que é justamente estabelecer padrões e práticas consistentes. E o número 5, Shitsuki, que significa senso de disciplina, criar uma cultura de disciplina e respeito às práticas condicionais. Acreditava-se que com esses 5S era possível fazer uma produção limpa e, de fato, isso realmente acontece. As organizações, instituições que têm adotado esse sistema dos 5S estão totalmente alinhadas ao que nós conhecemos hoje como a prática de sustentabilidade, que é uma forma de você fazer a produção de uma forma mais limpa e reutilizar o que pode ser reutilizado. Então, queridos, esta é justamente a origem dos 5S. Portanto, como a professora bem explicou, este método surgiu a partir da necessidade da reconstrução de um país, fazendo com que houvesse uma otimização do ambiente. Então, nós vamos observar aqui qual o significado de cada um desses S's. Então, primeiro nós temos o Seiri, que é o senso de utilização. E bem como o nome diz, significa separar para utilizar. Então, o objetivo é identificar e eliminar tudo que não é necessário para a realização das atividades, seja qual for o ambiente. Isso inclui organizar ou separar ferramentas, materiais, documentos e até mesmo informações que não agreguem mais valor dentro daquele ambiente. Também significa guardar apenas o necessário, evitando acúmulos dentro daquele ambiente. E um exemplo que nós podemos utilizar para a aplicação deste S é a eliminação de objetos sem uso, seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, onde você pode, por exemplo,
fazer a doação daquelas roupas que já não lhe cabem mais, ou os brinquedos da sua criança que já cresceu, ou então aquele objeto extra que você tem no seu ambiente de trabalho. Sabe aquele pregador que está fazendo volume na sua gaveta? Pois é. Então, ele pode ser, aí a partir dessa metodologia, doado para alguém que esteja precisando e assim você acaba separando o que é útil ou não dentro do seu ambiente, certo? Então, o nosso próximo S é o SEITON, que é o senso de organização. E bem como o nome diz, significa organizar. Então, após a eliminação daquilo que não é necessário, que você fez no passo anterior, agora é hora de organizar o que restou dentro do seu ambiente. Então, a ideia é criar um ambiente visualmente organizado, onde tudo seja facilmente encontrado. Porque, afinal, dentro da bagunça, a gente se perde e acaba não encontrando aquilo que é necessário. Então, dentro da aplicação da STS, tudo está em seu lugar, facilitando assim encontrar objetos, como eu bem disse a vocês, e organizando o ambiente. E uma forma de nós colocarmos esse S em prática seria etiquetar, por exemplo, potes de mantimentos. Lá na sua cozinha, se ele não for um pote transparente, você pode colocar etiquetas que vão ajudar você a identificar e ter acesso àquele alimento. Uma outra providência relacionada a este S seria no seu ambiente de trabalho, você identificar documentos, gavetas, para que você possa encontrá-los facilmente. Bem, o nosso próximo S é o SEISO, que significa o senso de limpeza, ou seja, limpar. A limpeza ela é fundamental para manter o ambiente organizado e livre de sujeira. Parece óbvio, né? Mas para algumas pessoas e alguns ambientes isso não é facilmente aplicado. Não porque não pode ser aplicado, mas porque as pessoas não têm aí uma disciplina para manter esse ambiente limpo, né? Então, a limpeza deve ser realizada diariamente e de forma padronizada. Bem, isso se relaciona, essa limpeza do ambiente também vai se relacionar à limpeza física e mental, porque afinal, quando o ambiente, quando nós e a nossa mente está limpa, isso promove a saúde, tanto individual quanto coletiva. E uma ação que você pode praticar dentro da sua casa para aplicar o SEISO seria limpar a sua geladeira. Imagina que a coitada deve estar precisando, será, de uma limpeza? Então, você deve ali ter o hábito de manter ela limpa e ter um padrão, seja ele semanal, quinzenal ou mensal, de fazer aí regularmente a limpeza desse eletrodoméstico. E não só disso, mas de todos os ambientes onde nós estamos inseridos. Bem, o nosso próximo S seria o Seiketsu, que é o senso de padronização, que, como o próprio termo diz, significa padronizar. Então, aqui o objetivo é garantir que todos sigam as mesmas regras e que o ambiente se mantenha sempre organizado, porque, afinal, se cada um faz uma coisa diferente, isso não colabora para a organização de tudo. Então, os padrões de limpeza e organização estabelecidos já nos S's anteriores, eles devem ser compartilhados com toda a comunidade envolvida naquele ambiente, seja o ambiente escolar, o ambiente de trabalho, seja onde for. Todos devem seguir os mesmos passos para poder zelar pelo bem-estar físico, mental e coletivo, certo? Então, nós vamos ao nossa próxima cartela. Vejam só. Nosso próximo S é o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina, que significa, como o próprio termo diz, manter a disciplina de si mesmo. Então, é a fase mais importante desse método, pois envolve a manutenção dos hábitos adquiridos nos passos anteriores. Então, cada um faz a sua parte sem que ninguém precise estar lembrando do que deve ser feito. Então, a autodisciplina é fundamental para que os 5S se tornem parte da cultura da empresa e também do indivíduo. Ninguém precisa estar mandando você fazer aquilo que deve ser feito. Então, é fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando ou mandando. E isso serve para quê? Para que você possa seguir uma rotina dentro do seu ambiente, seja ele qual for, certo? Então,
Vamos à nossa próxima cartela. Vejam só. Na prática, o que devemos fazer? Bem, o SERI, dentro do ambiente escolar, ele pode ser aplicado das seguintes maneiras. Vejam só. Remover livros e materiais didáticos antigos ou danificados. Então, observe dentro do seu ambiente escolar, se tiver ali um livro rasgado, primeiro que não é para ter, mas se tiver, né, isso deve ser indicado para a direção da escola, para a biblioteca, para que esse livro seja ali reposto e direcionado para o local onde ele deva ser ali restaurado. Também, dentro do ambiente escolar, nós podemos ter a eliminação de papéis e trabalhos antigos, que não são mais necessários. Então, digamos que você fez aquele seminário muito bonito, que você arrasou na apresentação. O que normalmente nós fazemos? Colocamos na parede para que ele fique ali como uma informação visual. Mas passou o bimestre que aquele trabalho foi realizado, você pode retirá-lo já para abrir espaço para o próximo trabalho que você vai executar. Uma outra ação seria a retirada de objetos pessoais que não tenham utilidade na sala de aula. Portanto, aplicar o SERI no ambiente escolar consiste em separar o que realmente é necessário para o estudo e para o funcionamento da sala de aula, eliminando excessos que só ocupam o espaço e dificultam o dia a dia da escola. A ideia central é simples: manter apenas o que tem utilidade e retirar aquilo que não contribui para o processo de aprendizagem. Ao aplicar o senso de utilização, a escola cria um ambiente mais funcional, limpo e eficiente, no qual cada objeto presente tem um propósito claro. O resultado é uma sala de aula mais organizada e produtiva, que favorece a aprendizagem e o cuidado coletivo. Então, vamos à nossa próxima cartela. O SERI dentro do ambiente doméstico, ou seja, lá na sua casa. Quais as ações que podem estar ligadas a esse passo dentro da metodologia dos 5S? Doar roupas que não são mais usadas, como nós vimos no início da nossa aula, porque às vezes a gente guarda a roupa anos, ela fica lá estocada, você não veste, mas também não dá para quem está precisando. Então, você já pode aplicar isso lá dentro da sua casa. Também podemos colocar aí para descarte de objetos quebrados ou que não tenham uma utilidade. Sabe aquele ventilador que está encostado lá no cantinho esperando há meses, você manda ajeitar? Então, você pode aí passar ele adiante. Temos também a eliminação de alimentos vencidos dentro da geladeira. Às vezes tem aquele potinho que está mofando lá no canto que você esqueceu, então é necessário que você faça aí uma limpeza regular para que a sua geladeira esteja sempre organizada, sempre limpa e também não venha a trazer prejuízos à sua saúde. E assim como no ambiente escolar, a aplicação do SERI no ambiente doméstico consiste em separar o que realmente é útil e eliminar objetos que só ficam ali ocupando o espaço sem nenhuma utilidade. Portanto, isso significa revisar ou revisitar armários, gavetas, prateleiras, mantendo apenas itens necessários e que estão em bom estado. Essa prática deixa a casa mais funcional, limpa e prática, reduzindo bagunça e economizando tempo na hora de encontrar aquilo que se precisa. Isso vai otimizar o seu dia a dia. Muito bem. Então, nosso próximo S dentro da aplicação do ambiente escolar. Vejam só, o SEITOM, que é o senso da organização. Então, vamos observar ele dentro do ambiente escolar. Quais são as medidas que nós podemos tomar? Seria organizar a biblioteca, definindo o sistema de classificação para os livros. Isso vai facilitar o acesso na hora da leitura. Criar espaços específicos para cada tipo de material. Isso é mais para as crianças pequenininhas, onde você vai organizar os lápis, as canetas, as borrachas. Mas isso não impede que os mais velhos também mantenham os seus materiais organizados. Também podemos utilizar armários individuais para os alunos guardarem os seus materiais. Bem, isso não está dentro da realidade de todas as escolas, mas naquelas que têm, os alunos devem ter esse senso de organização para que a escola seja mais funcional, certo? Então, o SEITOM no ambiente escolar significa colocar cada coisa no seu devido lugar de forma lógica, acessível e de fácil acesso.
Enquanto o SEIRI seleciona o que é útil, o SEITOM organiza aquilo que ficou. Na prática, isso envolve definir locais fixos para materiais e manter tudo definitivamente bem organizado e identificado. Assim, todos sabem onde pegar e onde devolver cada item, tornando a escola um ambiente mais eficiente e seguro para todos. Bem, vamos observar agora o SEITOM dentro do ambiente doméstico. Quais medidas nós podemos tomar aqui? Bem, organizar o armário, separando as roupas por tipo e cor. Isso aí vai dentro da realidade de cada um. O que importa é que você deve desenvolver um método de organização para facilitar o acesso, por exemplo, às suas roupas. Devemos também, ou podemos, criar um espaço específico para guardar documentos importantes. Bem, parte de nós não temos esse hábito, né? Deixamos a carteira de identidade, a certidão de nascimento, o cartão de vacina do menino, um em cada canto. Quando a gente precisa, não sabe onde está. Então, o ideal é que você crie um espaço específico para que fiquem esses documentos, para que quando você precise, você tenha acesso fácil e rápido a ele. Podemos também utilizar caixas organizadoras para guardar pequenos objetos. Isso é muito importante para quem tem criança pequena, porque sempre tem aquele brinquedinho que fica jogado pelo chão e pode até causar um acidente. Bem, na prática, o SEITOM envolve criar sistemas simples que facilitam o dia a dia dentro do ambiente doméstico. Podemos citar outros exemplos, como utensílios de cozinha que podem ser guardados em gavetas específicas e separados também por categoria, se você for assim muito organizado. Temos roupas que podem ser organizadas pelo uso frequente delas e da mesma forma temos brinquedos das crianças que podem ser colocados em caixas nomeadas, permitindo assim encontrar de forma mais rápida esses objetos. Essa organização ela vai permitir localizar objetos sem muito esforço, evita bagunça, torna as tarefas domésticas mais rápidas, também alivia o estresse das mães e o resultado é uma casa mais funcional, harmônica e confortável para todos os moradores que ali residem. Vejam só. Então, vamos ao nosso próximo S, que é o senso, que é o senso de limpeza dentro do ambiente doméstico. Podemos tomar atitudes como limpar a cozinha após cada refeição, isso é importante, aspirar o chão diariamente ou passar aquele pano, né, para deixar a casa limpa, limpar banheiros regularmente, isso é muito importante também, certo? Vejam só, esse senso de limpeza no ambiente doméstico significa manter a casa limpa de forma contínua, evitando que a sujeira e a desorganização se acumulem. Não é apenas uma faxina, mas criar o hábito de cuidar daquele ambiente de forma contínua. Na prática, envolve pequenas ações rotineiras que vão facilitar essa limpeza de forma constante. O objetivo é preservar um ambiente saudável, agradável e funcional, onde a limpeza acontece de forma constante, como eu já disse para vocês, sem precisar de grandes esforços. Isso faz bem para a saúde mental, para a saúde física e para o bem-estar coletivo. Vamos então à aplicação do Seiketsu no ambiente escolar. Medidas que nós podemos tomar: estabelecer um horário para a limpeza da sala de aula, criar um sistema de coleta seletivo dentro da escola, designar um aluno responsável pela limpeza de cada mesa ou daquela sala de aula. Isso traz disciplina aos alunos, certo? Bem, o senso de padronização no ambiente escolar significa criar regras claras, rotinas e padrões visuais para manter a organização, a limpeza e o bom uso dos materiais de forma constante. Após a aplicação dos outros S's, o Seiketsu garante que tudo isso se mantenha ao longo do tempo. Na prática, isso envolve estabelecer procedimentos padronizados para toda a comunidade escolar. Vamos ver a aplicação do Seiketsu dentro do ambiente doméstico. Práticas que nós podemos tomar dentro desse passo: estabelecer um dia da semana para realizar a limpeza geral da casa, criar um cronograma de tarefas para cada membro da família,
Aí muitas vezes dá aquele estresse, porque um não quer fazer uma coisa, outro não quer fazer outra, mas é importante que todos tenham a consciência que devemos participar de forma coletiva nessas tarefas e atividades. Portanto, é importante que esses procedimentos sejam claros para todos os moradores, para que isso funcione de forma organizada e padronizada. Certo? Então, vamos à aplicação do Shitsuki dentro do ambiente escolar. Atitudes que nós podemos tomar dentro deste S. Promover atividades que conscientizem os alunos sobre a importância da organização e da limpeza. Criar um mural, por exemplo, com dicas e informações sobre os 5 S's para que possa ser lembrado de forma contínua quais os passos devem ser executados para que o método funcione, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. Muito bem. Então, vamos aí à aplicação do Shitsuki no ambiente doméstico. Bem, dentro do ambiente doméstico, nós podemos incentivar todos os membros da família a participarem da organização e da limpeza da casa, criar um ambiente onde a organização seja valorizada. Isso é importante, como eu disse ainda há pouco, porque isso faz bem para todos que estão ali inseridos dentro daquele ambiente. Ou seja, criar e manter hábitos consistentes de organização, de limpeza e cuidado com a casa, sem precisar de cobranças constantes, porque afinal ninguém gosta de cobrar e ninguém gosta de ser cobrado, não é mesmo? Então, basta que você tenha essa autodisciplina. Então, é a etapa em que os moradores da casa passam a agir de forma a ter iniciativa própria, transformando as rotinas em parte natural do seu dia a dia, sem que ninguém precise estar mandando. Então, na prática, o Shitsuki aparece quando uma pessoa ou cada pessoa que ali reside guarda o que usa assim que termina, mantém os ambientes limpos sem esperar acumular sujeira, segue os combinados que foram estabelecidos, por exemplo, quem vai jogar o lixo, quais os dias da semana. Por exemplo, quando você chega, já foi estabelecido um local que você deva colocar os seus sapatos, então isso deve ser seguido de forma contínua, sem que haja cobrança. Então, o Shitsuki ele cria autonomia, responsabilidade e constância, garantindo que a organização doméstica funcione todos os dias de forma leve e automática. Certo? Então, vamos aos benefícios da implementação dos 5S. Vejam só. Benefícios que podem ser adquiridos com esse método. A melhoria da organização e produtividade, pois ocorre a eliminação de desperdícios de materiais e ocorre também o fluxo de trabalho otimizado. Portanto, a implementação do 5S melhora essa organização e essa produtividade, porque deixa tudo no lugar certo, facilita encontrar o que é necessário e reduz a bagunça. Com isso, as tarefas ficam mais rápidas e simples. Também ajuda a eliminar desperdícios, evitando guardar coisas sem uso e reduzindo danos ou perda de materiais. Como resultado, o fluxo do trabalho melhora, já que o ambiente fica mais funcional, prático e bom para todos. Certo? Um outro benefício que nós podemos adquirir com o uso deste método seria quanto ao aumento da segurança daquele ambiente. Então, os ambientes eles vão se tornar organizados e limpos e ficam mais seguros, pois os objetos não ficam fora do lugar, não ficam nos corredores ou nos ambientes, e esses locais ficam livres e de materiais perigosos que podem estar ali naquele ambiente de forma desorganizada. Então, isso reduz o risco de tropeços, de quedas ou acidentes que ocorrem no dia a dia, como aquele brinquedo que fica jogado pela casa. Além disso, a rotina de limpeza e inspeção ajuda na prevenção de incidentes, já que problemas são identificados antes que causem danos, como equipamentos danificados, produtos vencidos ou ferramentas mal guardadas. Com tudo isso, o ambiente se torna mais protegido, tranquilo e confiável para quem está ali naquele ambiente, certo? Bem, outro benefício que nós podemos ter seria a melhoria da qualidade de vida e bem-estar,
pois temos ambientes mais agradáveis e temos a redução do estresse. Por quê? Porque em ambientes organizados e limpos e padronizados, eles tornam a convivência mais agradável para o estudo, para o trabalho e até para morar. Isso gera a sensação de conforto, clareza e harmonia no espaço. Além disso, a organização reduz a bagunça visual e a correria, o que diminui o nosso estresse. Quando tudo está no lugar certo e as rotinas funcionam, não é preciso perder tempo procurando objetos ou lidar com os acúmulos desnecessários. O dia a dia se torna mais leve, mais tranquilo, e isso contribui para o bem-estar geral de todos que estão ali dentro daquele ambiente. Certo? Então, outra melhoria que nós podemos ter com a aplicação dos 5S seria a padronização e a consistência. Por quê? Nós teríamos melhorias contínuas dentro desse ambiente e também a facilidade de treinamento. Bem, a padronização e a consistência promovidas pelos 5S ajudam a manter as melhorias de forma contínua. Então, todos os outros passos trouxeram melhorias e aqui elas devem ser mantidas. Quando há regras claras de organização, de limpeza e uso dos materiais que estão ali dispostos, fica mais fácil identificar o problema e aprimorar o ambiente aos poucos, sem deixar que a bagunça volte e tome de novo aquele local. Além disso, os padrões tornam o treinamento mais simples, ou seja, novas pessoas que sejam ali inseridas, no caso de um ambiente de trabalho, aprendem rapidamente como usar aquele espaço, onde os objetos são guardados e como manter a rotina daquele local. Isso reduz erros durante a execução do trabalho, facilita a integração da pessoa que está chegando ali naquele local e garante que todos sigam os mesmos procedimentos, também gerando menos estresse para quem está ali comandando aquele ambiente, certo? Então, vamos aí à criação de uma cultura de disciplina e responsabilidade, que é um outro benefício trazido pela implementação dos 5S, pois a disciplina no cotidiano e sustentabilidade das melhorias. Outra questão que está relacionada ao ganho ou benefício trazido pela implementação dos 5S seria a melhoria da imagem e da reputação. Por quê? Porque isso traz uma percepção positiva de quem chega naquele local. Pois quando o ambiente está sempre limpo e organizado e bem cuidado, as pessoas têm uma percepção positiva. Isso transmite responsabilidade de quem está ali inserido, profissionalismo e cuidado com o bem-estar de todos que estão ali. Visitantes, alunos, clientes ou familiares percebem imediatamente que existe atenção e compromisso com a qualidade daquele lugar. Essa boa impressão fortalece a reputação do espaço e influencia a forma como ele é respeitado e valorizado por quem está ali chegando pela primeira vez, por exemplo. Certo? Então, para encerrar a nossa aula sobre os 5S, vale lembrar que eles não são apenas regras, mas hábitos que melhoram o nosso dia a dia. Quando organizamos o que usamos, mantemos limpo aquilo que está à nossa volta, e quando seguimos padrões e criamos disciplina, o ambiente fica mais seguro, agradável e produtivo. O importante é colocar essas práticas em ação, tanto na escola ou em qualquer lugar que você esteja inserido, pois pequenas atitudes fazem grande diferença, queridos. Portanto, eu espero que vocês tenham compreendido os 5S e até a próxima aula.